Olá aluna, vamos iniciar aí o nosso bate-papo de hoje e o tema será sobre evidências de que a Terra é uma esfera, ok? Vamos lá? Além das imagens captadas por sondas e satélites artificiais, há muitas outras evidências do formato da Terra. Os registros históricos mais antigos que falam sobre a Terra ser redonda são de cerca de 600 anos antes de Cristo e foram escritos pelos gregos. Aí podemos citar Pitágoras e Platão. Eles já acreditavam que o planeta era esférico. Aristóteles, que veio depois, argumentava que viajantes que seguiam para o sul viam estrelas diferentes aparecer sobre o horizonte e que isso só poderia acontecer se eles estivessem sobre uma superfície curva. Ele também via que a sombra da Terra na Lua durante o eclipse lunar tinha borda circular e apontava isso como uma evidência da esfericidade da Terra. Vocês já observaram um eclipse da Lua? Aqui nessa imagem nós temos então o eclipse lunar, né? Como que ocorre um eclipse lunar? Aqui nós temos 3 astros, o Sol, a Terra e a Lua. E conforme eles se alinham, vão causar o eclipse lunar ou eclipse solar. Quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, significa que eu tenho um eclipse lunar. E a luz, que o Sol projeta na Terra vai criar uma sombra que vai ser projetada na Lua. Então isso corresponde ao nosso eclipse lunar. E aqui nessa imagem seguinte, nós temos aqui fotos ou imagens, que foram retiradas aí por sequência, de como que mostra que a sombra da Lua ela acaba sendo redonda, a sombra da Terra na Lua ela acaba sendo arredondada. Olhe essa imagem aqui, olha aqui, ó. Essa é uma sombra, olha como ela tem uma curvinha, ou essa é uma sombra, olha como ela tem uma curvinha aqui. Então era isso que o Aristóteles já estava se referindo há alguns anos aí antes de Cristo. Então, o eclipse lunar, ele vai ocorrer quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, perfeito? Esta então, ou seja, a Terra vai fazer o quê? Uma sombra na Lua, ok? Então, dando continuidade, vamos falar agora, sobre um outro pensador grego chamado Estrabão, que defendeu a ideia da forma esférica da Terra. Ele também defendeu essa teoria. Por quê? Porque ele cita as observações de navegantes que, ao se aproximar da costa, viam primeiro luzes e regiões mais elevadas em relação ao horizonte. Ou seja, olha aqui, essa visão que eles enxergavam na linha do horizonte era nada mais, nada menos que a parte mais alta, do ponto de referência da qual eles estavam se aproximando, ok? Também podemos dizer o seguinte, o mesmo pode ser constatado observando com um binóculo um navio que se afasta da costa. Percebemos que o casco desaparece no horizonte antes da chaminé, ou seja, do mastro ou de outras partes mais altas. Olha a linha de novo de um observador, a linha do horizonte, o que ele vai ver até o final, quando vai ficando cada vez mais longe. Ele vê principalmente as partes mais altas. Então, se a Terra fosse plana, com a distância deveríamos ver o barco indo inteiro, ficando cada vez menor, mas sempre acima do horizonte, ok? Então, a possibilidade de dar a volta ao mundo, seguindo sempre na mesma direção, ou seja, do oeste, por exemplo, foi outra evidência de que a Terra é esférica. Lembrem-se que as grandes navegações ocorreram a partir de 1500, 1400 e pouquinho, 1500, foi aquela disputa entre Portugal e Espanha. Então, em 1519, a expedição liderada pelo navegador português Fernão de Magalhães, partiu da Espanha, cruzou os oceanos Atlântico e Pacífico e chegou até a costa oriental da Ásia. A expedição seguiu pelo Oceano Índico, voltou
para o Oceano Atlântico e então retornou ao local de partida. Foi a primeira viagem em torno da Terra de que temos, né, registro. Em 1924, já agora um pouquinho mais adiantado, né, uns 300, 400 anos, ocorreu a primeira viagem ao redor da Terra feita pelo ar, que foi uma esquadrilha de 4 aviões do exército norte-americano, que viajou durante 177 dias e percorreu aproximadamente 342 mil quilômetros, tá? Ainda daí no século passado, nos anos de 1940, começaram a surgir as primeiras imagens da Terra vista do espaço, né? Obtidas a partir de foguetes não tripulados, e nessas fotografias já era possível ver a curvatura da Terra no horizonte. Na década de 1960, também no século passado, com a chamada corrida espacial, né, houve o desenvolvimento de novas tecnologias que foram capazes de levar o ser humano ao espaço. Desde então, tornou-se possível ver a Terra sobre nova perspectiva e tirar fotos que mostram claramente seu formato esférico. Antes de finalizar, só queria falar sobre a corrida espacial, né, para quem está chegando agora, né, nesse modo de dizer. Nessa época, os Estados Unidos e a antiga União Soviética disputavam a liderança tecnológica, econômica e política, e ambos lançaram satélites artificiais e voos espaciais aí tripulados que contribuíram para a pesquisa espacial. Essa corrida ocorreu aí depois da Segunda Guerra, num período chamado de Guerra Fria, ok? Então, fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade.